Hoje, mais uma vez, para nossa alegria, eu chamo de Toninho, mas Antônio Osmo, falar com Jesus para nós, né? Eu queria te convidar para fazer a nossa prece especial. Fique à vontade. Então vamos todos achar uma posição confortável na cadeira. Quem quiser pode fechar os olhos. Tá? Vamos nos concentrar, conversar com Deus, com a espiritualidade. Senhor Jesus, Espírito de paz, Espírito de luz, agradecemos pela oportunidade de mais uma noite estarmos na casa. Agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que aconteceu durante o dia. Agradecemos e pedimos, Senhor, que ilumine todos aqueles que amamos e principalmente aqueles que não amamos, que por vezes até odiamos. Que a compreensão seja feita entre eles e nós. Que o perdão ocorra e que o crescimento moral possa existir. Que a vossa paz e a vossa luz, Senhor Jesus, aqui esteja e nos acompanhe durante toda a semana. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Tem como apagar aqui para ficar um pouquinho mais. Aí. O tema de hoje, nós vamos falar, nós vamos pular o vídeo, porque nós estamos sem o som. Mas o tema de hoje é ovelha negra. Olha que interessante esse tema, né? O que a gente percebe nesse slide aí? Tem alguém diferente? Todas as ovelhas aí são iguais? Tem uma diferente, né? Mas essa ovelha que é diferente, essa ovelha chamada de ovelha negra, será que ela é malvada? Será que tudo aquilo que se pinta sobre a ovelha negra é mal, é ruim? Será que a ovelha negra que nós entendemos, ela veio só para prejudicar a gente? Vamos pensar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre isso. Veja, tudo que acontece, seja bom ou seja ruim, ele tem um lado de ensinamento, um lado para que nós possamos evoluir, né? Em tudo aquilo que acontece, nós achamos que é ruim, que aquela pessoa, ou que aquela situação seja uma ovelha negra, será que não existe ali um ponto de aprendizado para alguma coisa? Eu acredito que sim, né? Acredito que sim. Então a primeira coisa que a gente sempre pensa quando a gente vê algo que para a gente entristece, que a gente possa pensar, poxa vida, aquela é a ovelha negra, né? A gente, em primeiro lugar, a gente tem que parar e pensar, né? Tem uma frasezinha no Evangelho: amai os vossos amigos, amai os vossos inimigos. Por quê? Vamos tentar entender isso? Será que o inimigo ele é totalmente ruim? Ou será que o inimigo pode nos permitir perceber, aprender e evoluir em algum ponto? Né? Esse é o grande ponto da ovelha negra. Vamos começar pelo lar, né? Vamos começar pela casa em que a gente mora e que a gente deve chamar de lar.
Existe diferença entre casa e lar? Muita, né? O lar é um lugar onde deve existir amor, deve existir aprendizado, né? Deve existir paz. A minha mãe, já desencarnada, ela tinha uma frase que era maravilhosa. Naquela época as famílias ainda sentavam à mesa para almoçar e jantar. Hoje se esquenta no micro-ondas, vai para o seu quarto com tablet ou computador. Né? E ela tinha uma frase que ela falava: hora de comida, hora de paz. Né? Então o lar, ele traz isso muito para a gente. Mas vamos tentar entender o que é um lar. Esse livrinho, Estudando Mediunidade, eu recomendo para todos. Para todos. Eu dei aula de banho usando esse livrinho. Tá? É de Martins Peralta. Ele fala assim, ó, em sua maioria, porém, os lares são cadinhos purificadores. Os lares são cadinhos purificadores, onde, sob o calor de rudez, provas e dolorosos testemunhos, espíritos frágeis caminham vagarosamente na direção do mais alto. Por quê, gente? É onde a gente está mais próximo, né? Muitas casas, ainda não lares, existe uma briga, um grito, uma coisa terrível, né? Não dá nem para ficar dentro. Né? Quem já assistiu a Grande Família da Globo? É maravilhoso. Então, veja como é interessante. Dentro do lar, a gente já começa a ter uma oportunidade de perceber o dito ovelha negra. Né? Aquela pessoa que às vezes provoca, aquele caçulinha, que às vezes tem mais atenção do que os outros, que às vezes provoca ciúmes nos outros, aquela pessoa que está adoentada e que precisa mais de atenção naquele momento, né? Aquele que vai viajar para um trabalho, para um estudo, para alguma coisa, e que precisa que aquela família se reúna para conseguir algum benefício, seja financeiro, seja de apoio, independente. Olha o lar mostrando para a gente oportunidades. Né? Se nós temos um lar onde nós temos a oportunidade de ali ajudar alguém a fazer algo, ou seja, aquele irmão mais novo, aquele irmão mais velho, o que seja. Se nós temos um lar, alguém doente, que precisa de uma troca, tá? De uma troca de fralda, da troca da roupa, que precisa que dê um pouco de água na boca, que precisa que dê ouvido para aquela pessoa conseguir conversar e não ficar o dia inteiro sentado assim, olhando para o céu, ou deitado na cama, olhando para uma televisão. Né? Olha quanta oportunidade a gente tem no lar. E aquela pessoa que está precisando de atenção é uma ovelha negra? É alguém que está ali fazendo mal? Não. É alguém que está nos dando oportunidade. Oportunidade do crescimento, oportunidade do carinho, oportunidade da atenção. Né? Então veja como o lar, ele já é ali o cadinho, onde está lá, cadinhos purificadores, onde a gente começa a perceber muita coisa. Né? Eu não trouxe, mas tem uma imagem muito bonita. 2 pais segurando as mãozinhas de um nenê aprendendo a andar. 70 anos depois, o menininho, que era menininho, agora um homem, apoiando os pais que não conseguem andar. Olha que interessante que é o lar, né? Como ele nos dá a oportunidade de crescimento, como ele nos dá a oportunidade de aprendizado. Livro dos Espíritos. Outro livro que, quando eu dava aula de Coen, eu também pedia para que lesse uma questão por dia. Né? Não precisa fazer TCC, não precisa fazer prova, chamar oral, né? Mas leia uma questão por dia. E eu recomendo a todos. Tá? Uma questãozinha por dia só.
Vamos lá. Questão 766. A vida social está na natureza? Resposta: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então veja aí, a gente tem que aprender a se relacionar, a gente tem que aprender a perdoar, a gente tem que aprender a entender o momento do outro, né? Quem no trabalho já não teve encrenca com algum colega? É impossível não ter, né? Mas por que teve essa encrenca? Às vezes uma falta de compreensão. Todo mundo acorda sorrindo? Não. Infelizmente, até hoje a gente não consegue ter essa alegria de todo dia acordar sorrindo. Ter a alegria de todo dia acordar e agradecer. Muitos de nós ainda acordam reclamando, não é? Então veja que o convívio com outros nos traz muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Se nós já temos um pensamento que só aquilo é o correto, nós já começamos a arrumar encrenca, né? Com tudo. Olha, o cara parou o carro 3 dedos daqui. E agora? Como é que eu vou passar na sua tomada? Não é? Já é um ponto de encrenca. Poxa vida, ela veio aqui, sentou no lugar que eu queria. Já é outro ponto que pode colocar. Então, nós provocamos muitas coisas. E são coisas que nos dão percepção para o crescimento. E aonde está esse crescimento? Evangelho segundo o Espiritismo. Outro que eu sempre recomendo que leia, né? Lá na Casa do Caminho, existe um espírito amigo chamado Irmã B. E já faz pelo menos uns 8 anos em que toda terça-feira ela traz uma mensagem e assina no final: em campanha pelo Evangelho no Lar. Outra coisa interessantíssima para o nosso crescimento, para que nós descobramos que a ovelha negra pode ser a ovelha do despertar, aquela que nos faz perceber muitas coisas, né? Aqui, se alguém souber do Evangelho no Lar, tenho certeza que qualquer um da casa vai ter o maior prazer de falar sobre ele. Então vamos continuar. Se eu tiver, se eu tem, tá? Esse nome eu nem vou me atrever a falar. Tem alguém aqui? Bert Hellinger, sei lá eu? Hã? Bom, esse cara aí, tá? Ele diz assim: as que... Pode falar? É Hellinger. Ok. Então, olha lá. Diz assim: as que gritam rebeldia cumprem um papel básico dentro de cada sistema familiar. Elas reparam, apanham e criam o novo desabrochar de ramos de árvores genealógicas. Graças a estes membros, as novas árvores renovam as suas raízes. Mas que jeito que renova? Através da percepção. Então veja que aquela pessoa rebelde dentro de uma família, vamos colocar a família como um ambiente, tá? Aqui nós estamos numa família peregrinos, né? Aquela pessoa rebelde, ela nos provoca o dever do conhecer, tá? Por que aquela pessoa está daquele jeito? Será que alguém pode chegar naquela pessoa e falar: tudo bem, você tem algum problema? Quer desabafar? Tem alguma coisa que você queira? Eu sou veterinário. E há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, logo no começo, um senhor apareceu com um pudolzinho, né, desse tamanho.
Depois não, aí ele entrou. Olha, doutor, olha como ele treme. Ele não para, eu olhei para o cachorro assim correndo. Olha, eu não consigo mais, eu não consigo dormir. Olha que barulho que ele faz mexendo na orelha. E o cachorro assim. Eu falei, nossa, realmente ele está terrível, não? Faz tempo que está assim? Isso eu imagino, faz uns 4 meses que começou isso. Não para. Já levei no lugar, já levei no outro, e nisso eu fui puxando para. Aí eu descobri que aquele senhor havia perdido um filho no acidente, que a filha de 14 anos estava grávida e que a esposa estava com câncer. É pouca coisa? Não, né? Mas ele não tinha ninguém para conversar. Não tinha. E era só ele e aqueles ditos problemas. Somente. E eu fui, acho que fiquei 1h30 conversando com ele. Aí a gente conversou de Mato Grosso, nunca fui, não sei nem como é que é, mas enfim, ele foi falando. E eu falei, olha, realmente o cachorro está muito ruim, vamos fazer o seguinte. Amanhã o senhor vai trazer ele de volta, mas eu vou precisar que o senhor dê banho com esse determinado sabonete. Sabonetinho de enxofre. E amanhã o senhor vem. Tá bom. No outro dia ele veio. Roupinha passada, todo bonitinho, um sorriso aqui na testa. Ó, já matou a charada. Sarou. Mas por quê? Porque ele precisava de conversa. Então, será que a gente não pode também ajudar um monte de gente sendo ouvido? Né? Sendo ouvido, que escuta aquela pessoa? Né? Será que aquela pessoa que chega nervosa já é realmente uma ovelha negra? Ou será que ela está num momento difícil? Então veja como é interessante nós vermos as situações. Nós podemos dar um pouquinho de atenção para cada um, para cada problema que se passa. Isso é muito interessante. Na Casa Espírita tem o atendimento fraterno, né? Onde a gente passa muito isso. Emmanuel, conhece? Livro Fonte Viva, outro livro que é espetacular. Estava no clube faz pouco tempo, né? Então, Emmanuel, através do Chico, nos disse: aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados, e amar, e o amor nos fará viver. Vamos ler de novo. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados, um pedaço mais ali, e o amor nos fará viver. O que é o amor? O amor nada mais é do que a compreensão do Evangelho inteiro. Né? Não existe uma definição para amor. Amor é isso. Existe o amor vulgar, né? Transformado. Mas não existe uma definição. Amor é Deus. Deus é perfeição. Deus é perdão. Deus é o aprender. Né? Então, para que nós tenhamos o amor presente em nós, e que nós possamos passar o amor, nós temos que treinar. E é através das ovelhas negras, que nós julgamos ovelhas negras, que nos é dada essa oportunidade. Aí vamos lá, na convivência. A gente já falou um pouco, mas vamos lá. Convivência com irmãos, né? Aquele caçulinho que dá trabalho, né? Aquele caçulinho que chora no pré, né? Eu dou trabalho do cara. Ou aquele irmão que se envolveu em alguma coisa errada e que precisa da nossa ajuda, precisa do nosso perdão, né?
aquele irmão que tem uma dificuldade na escola e que nós possamos ajudar a fazer uma tarefa, tudo isso é aprendizado, tudo isso é amor, tudo isso é carinho, caridade. Namorados, nossa, namorado então não se fala, briga de namorado. Você pensa que eu não vi você olhando para a canela dela? Mas você lembra que há 13 anos, 2 meses e 4 dias e 5 horas e meia atrás, você pegou um copo de Coca-Cola de não sei quem e bebeu? Então veja como é interessante isso, o namorado, né? Quanto que uma cena de ciúmes pode nos ensinar, né? Será que aquela pessoa está sendo movida negra assim? Nos ciúmes a gente tem sempre que lembrar, gente, que existe um monte de coisa que existe dentro do ciúme só. Ira, ganância, né? Sentimento de poder. Né? Então olha quanta coisa que naquele momento, se a gente parar um pouquinho, a gente consegue perceber muita coisa e aprender. Né? Primos, né? Os nossos primeiros amigos são os primos, na verdade, pelo menos eram. Né? Eram os primos, os nossos primeiros amigos. Então veja, aquele momento ali do priminho querendo alguma coisa que é nossa, coisa e tal, papapá. Será que ali já não começa uma coisa, mas é criança e tal. Então, mas aquela criança está ensinando muita coisa para a gente. Né? Quem não aprendeu muita coisa com uma criança? Eu aprendi muita coisa, percebi muita coisa com a criança de hoje, que quando eu era criança eu fiz errado. Né? E aí, etc. Nós vamos falar no trabalho, nós vamos falar agora, então, com a política, meu Pai do céu. Agora que vai aparecer o Vila Negra para todo quanto é canto, né? É porque você sabe que aquele candidato, há 14 anos atrás, ele teve um caso com não sei quem. É porque você viu que aquele candidato é assim. Então veja, quanta coisa que vai aparecer agora que vai ser interessante e vai ser muito legal para a gente aprender a crescer. Para a gente colocar um monte de coisa do Evangelho em prática. Né? Então aqui de novo no trabalho, quanta rasteira, né? Principalmente em firma grande aí, né? Quanta rasteira que não é dada, quanta coisa, quanto fala daqui, fala de lá, quanta coisa que a gente às vezes acha que a pessoa pode estar fazendo e que na verdade às vezes não é nada disso, ou quantas vezes você está, vamos voltar lá atrás, né, recebendo o seu colega de trabalho, oi, por que oi? Bom dia, por que bom dia? Então vamos começar a ver essas coisas, né? Quem trabalha com educação, principalmente, né? Ver os aluninhos que às vezes chegam com problemas, né? Eu terminei agora uma licenciatura em biologia e eu tive uma matéria apaixonante na pedagogia que falava de como se ver o aluno, né? Você não vê o aluno, você tem que ver o aluno por trás dele também, problemas familiares e coisa e tal, que tudo isso prejudica ali aquele aluno no aprendizado, coisa e tal. Mas isso é outro papo. Mas é interessante demais para a gente ver essas coisas, né? E o mais de todos, ovelha negra de si mesmo. Né? Olha lá o gatinho se olhando no espelho e se assustando. Será que a gente também, às vezes, a gente não sabota a gente mesmo? Uma mentira para tentar ajudar na nossa situação? Uma inverdade? Em falar mal de alguém para tentar nos livrar de alguma coisa? Ou jogar a culpa em outro para nos livrar? Será que nós não estamos sendo ovelha negra? Tudo isso
é a importância dele. O desvio do dinheiro, né? Vamos voltar lá no segundo ano primário, em que a professora falava, olha, a gente tem que treinar muito, a gente tem que ser bom, se a gente for na padaria e o moço der uma moeda a mais, a gente tem que devolver. E é verdade, né? É verdade. Será que a gente, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente pega um troco a mais, alguma coisa a mais, será que a gente não está sendo ovelha negra? Será que a gente não está tirando de alguém que precisa? Né? Aquela pessoa que vem no semáforo pedir, será que todos estão pedindo para droga? Ou será que tem um outro que pode estar com fome? Às vezes nós julgamos sem saber. Será que aquela pessoa que às vezes vem pedir para tirar um matinho na frente de casa vai usar aquele dinheiro realmente para comprar droga? Ou será que vai usar o dinheiro para alguma coisa? Onde mora a nossa caridade? Esses dias teve uma coisa muito interessante que passou comigo. Eu estava aqui na história e fui buscar um marmitex para comer ali no Dicas, na propaganda. E uma moça veio e falou, olha, será que você não pode pagar um marmitex para os meus filhos? Não é para mim, é para os meus filhos. E aquilo me tocou tanto, porque ela falou com uma sinceridade. Eu falei, não, vamos. Quantos filhos são? São 2 meninos. Eu pedi para fazer 2 meninas. E a hora que ela saiu para o marmitex, as crianças estavam mais quentes. Foi lindo isso, foi lindo, lindo. Será que na hora do julgo, eu não posso estar julgando errado? Eu não posso estar sendo uma ovelha negra de alguém que está precisando de alguma coisa? Então veja quantas situações nós temos e nós temos oportunidade. Né? Nós temos oportunidade da caridade, nós temos oportunidade daquela caridade em qualquer situação, seja o ouvido para a pessoa que precisa desabafar, seja a caridade para a gente ajudar a pessoa a atravessar a rua. Imagina, isso é coisa toda. Anda de muleta, pode fazer bonito. Será, gente? Será que é isso mesmo? Aquela caridade que a pessoa pede um fardo de água. Imagina, vai beber água na praça, vai beber água em algum lugar. Por que não vou dar um copo d'água? Aquela caridade para a pessoa que pede um pão. Por que eu não vou ajudar a pessoa a comer? Então vejam como é interessante que às vezes a gente está sendo a ovelha negra. Então vamos pensar direitinho nisso. Porque a ovelha negra não existe só no próximo. Tem a nossa participação numa bela ovelha negra. Uma ovelha negra que quer passar maldade. Né? E o maior de todos, né? Que é a compreensão, o perdão. Né? Eu não falo esquecimento, porque esquecimento é coisa de quem tem Alzheimer. Né? Na minha opinião, é coisa de quem tem Alzheimer. E não se deve esquecer de nada. Eu falo sério, não se deve esquecer de nada. Mas tem que saber lembrar, aprendendo das suas. Né? Toda situação que acontece, ela não deve ser esquecida, mas ela deve ser estudada. É ela a nossa oportunidade. É aquilo que nos traz a luz. Né? Então, se eu olhar uma situação e ficar com raiva, eu estou vendo a ira. Onde está o meu aprendizado evangélico? Né? Quando a gente vem na casa espírita, a gente não vem tomar passe. Né? Nós não somos papa-passe. É isso? A gente vem para quê? Para estudar, para aprender. Né? Mesmo porque, depois aí, qualquer dia a gente pode até vir fazer um outro bate-papo sobre o passe. Né? Não adianta eu tomar passe e sair daquela porta para fora
sendo outra pessoa, uma pessoa má e coisa e tal, não vai adiantar nada. Tá? Então, a casa espírita está aí para isso, para ensinar a gente. Não foi falado dos livros? Os livros espíritos trazem muita coisa, muita coisa. Quem já foi na URSS, aqui, lá na livraria da URSS, ali na Padre Teixeira Canal de Gil, isso, Padre Teixeira Canal de Gil, tem livros maravilhosos. Mas a minha vida começa com romance. A maioria dos espíritos começam por romance, se apaixonam por romance. Tá bom? Estourei 3 minutos só. Só 3. Tá? Gente, obrigado. Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz e uma semana cheia de bênçãos para todos. Muito obrigado.